A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre roupas, sobre vestimentas que estão escritas ali em Gênesis capítulo 3, versículo 7 e Gênesis capítulo 3, versículo 21. Nós vamos ver a diferença que existe nessas duas vestes que estão citadas ali em Gênesis capítulo 3, versículo 7 e Gênesis capítulo 3, versículo 21. Vamos falar sobre os primeiros alfaiates da Bíblia e vamos falar sobre as roupas e o tipo de roupas aí que eles construíram, fizeram para si. Primeiro vamos ler o texto em hebraico. Vou colocar aí o texto em hebraico, você acompanha a transliteração. Gênesis capítulo 3, versículo 7, que diz assim, a parte B do versículo, vou estar lendo aqui na tela do computador, mas você pode acompanhar aí. Rem, eles, vai e Taperu, fizeram ou costuraram juntos, ale, folhas taená, de figo, vai e Ansu, e fizeram Lahem para eles mesmos, Hagorot, aventais, ou cintas, que é a palavra Hagorot. Essa palavra Hagorot está aí no Strong, na referência 2290. Nessa forma plural, ela aparece 6 vezes. Ela fala de cobertura para a parte lombar do corpo. É como se fosse aventais, como se fosse uma armadura nos tempos antigos. E ela aparece em Gênesis 3:7, segundo livro de Samuel, versículo 11 do capítulo 18, onde Joabe fala assim, então eu vou ser obrigado a te dar a recompensa, e nessas recompensas está aí um cinto, provavelmente um cinto, uma armadura de guerra. E primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 5, fala também, mais uma vez, o general Joabe está no desfecho da história, e ele está falando sobre o general Amassa, que morreu, e ele diz que você o matou em tempo de paz e vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que ele trazia nos lombos. Então é bem claro que essa palavra quer dizer dos cintos dos lombos, e também as sandálias nos pés de Amassa. Tá aí o versículo, leia também o contexto dos versículos que eu estou citando aqui para você. Agora, segundo o livro de Reis, capítulo 3, versículo 21, também no contexto de guerra, que diz assim, ouvindo todos os moabitas, os reis que tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Está um pouco claro, esclarecido para você o que é esse cinto, que é essa vestimenta que cobre os lombos, que protege os lombos. Temos Isaías capítulo 3, versículo 24. Vamos ler aí o versículo. O texto de Isaías é um texto muito pesado que diz: será que em lugar de perfume haverá podridão? Por cinta, uma corda. Fala de falta de preparo. Por cinta, vão usar cordas, né? Não vai cobrir, não vai proteger nada. E também Isaías capítulo 32, versículo 11. E a última parte do versículo diz: cingir com panos de saco os lombos. Está falando aí do período de humilhação. Cingir com pano de saco, né? Ezequiel 23:15. Vamos ler também o texto, vamos ver o que está falando aí sobre essa cinta que cinge os lombos. Foi o que Adão e Eva fizeram juntos. E diz assim, de lombos cingidos, com turbantes na sua cabeça, todos com aparência de oficiais. Então, mais uma vez, o texto se arremete
à guerra. Mais uma vez o texto se arremete a confronto, a proteção, né? Proteção dos lombos, proteção dos órgãos vitais. Então, qual era a intenção de Adão e Eva? Provavelmente sabiam que tinham colocado, vou dizer uma palavra forte, que a partir do momento que eles pecaram, eles estavam ali com medo, passaram a ver o Senhor como um inimigo de guerra, então eles se protegeram. Então esse avental, essa armadura que cobre os lombos, que cobre as emoções, é uma cobertura precária, é uma cobertura incompleta, ela não cobre toda a nudez, ela não cobre toda a vergonha, e é uma providência humana e humanista. Da raiz aí, das vestimentas, dos aventais que Adão e Eva fizeram para si, nós temos na referência Strong 2296, que é a raiz dessa palavra, que é hager. Hager significa cingir, ser capaz de colocar, e também significa ter medo. E também esse cingir se encontra várias vezes na Bíblia. Esse hager, que é a raiz de hagarot, ele fala em Provérbios 31:17, cingiu os lombos com força, uma metáfora, né? Que ele se preparou, ele se vestiu ali a sua emoção com força. De uma forma figurada de dizer que ele estava preparado, as suas emoções estavam prontas para a guerra ou prontas para o que der e vier. E também, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 39, fala que cingiu-se com a espada. Quando fala cingiu-se com a espada, também é levar a espada aqui na sua cintura, na região lombar. Por último, para finalizar essa sessão aqui da palavra avental, vestimenta, hagarot, de hager, nós vamos falar de Salmo 65:13, que diz que os outeiros cingem-se de alegria. Também uma palavra usada aí para uma metáfora, para dizer que os montes se alegram, eles se cingem de alegria. Então já falamos aí das cintas ou dos aventais que Adão e Eva costuraram juntos, fizeram juntos, vai Itaperu, fizeram juntos. Agora eu vou falar sobre a vestimenta que Deus fez, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Vamos fazer uma leitura hebraica da pequena parte do texto que fala sobre isso. Vaias, aí está o tetragrama, que vamos ler Yud Rei Vav Rei, ou Hashem, que é o nome, que não se tem a pronúncia deste nome. Podemos dizer tetragramas, né, porque tem 4 letras, Yud Rei Vav Rei, que é muito, muito lindo a expressão desse nome. Elohim, que é Deus, Leadam, para Adão, Ule Isto, e para sua esposa, Katenot, túnicas, Ur, de peles, Vai Yalbishen, e vestiu eles. Então Deus os vestiu de túnicas. Essas túnicas estão na referência, no Strong, referência 3801, Katenot, são túnicas, geralmente de linho, é como se fosse um casaco, um roupão. No livro O Caminho das Águas, eu falo sobre essa ketonet, né, que é o singular de Katenot, que José e Tamar tinham. Ketonet Passim, que era as túnicas de mangas longas e compridas até os pés. E essa palavra vem de cobrir. A raiz é cobrir. E essa roupa
ela não é um avental, ela fica pendurada pelos braços, aqui nos ombros. Ela fica pendurada nos ombros e não na cintura. Ela fica pendurada aqui, não na cintura, não na emoção do homem. E os ombros é a parte do nosso corpo mais apta para carregar cargas, e não os nossos lombos. Quando Jesus ele carregou a cruz, ele carregou ela nos ombros. E o sumo sacerdote, em Êxodo, capítulo 28, versículo 12, fala que o sumo sacerdote tinha o nome das tribos de Israel em pedras, talhadas em pedras, 2 pedras, e essas pedras estavam nos seus ombros, como se ele carregasse sobre si o sacerdócio. Ele tinha um ministério dentro do tabernáculo, e esse ministério era carregar simbolicamente as tribos de Israel em seus ombros. Vou falar agora os textos que está escrito, esse ketonet, a vestimenta que Deus fez para Adão em lugar da sua roupa inapropriada. 2 Samuel 13:18. Acompanhe comigo aí a leitura desse texto que fala da princesa Tamar e das vestes que seu pai Davi fez para ela. Diz assim: trazia a ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiu as donzelas, filhas do rei. Êxodo capítulo 29, versículo 8. E também seus filhos devem ser cobertos com túnicas. Está falando aí dos sacerdotes, os ajudantes de Arão, do sumo sacerdote. E Êxodo 29, 5 fala da veste de Arão. E você deve tomar as roupas e colocar sobre Arão. E você deve tomar as roupas e colocar sobre Arão a túnica, o manto, o efode, o peitoral. E assim diz o texto, estava preparando ali o sumo sacerdote. Estava também no versículo 8 preparando os sacerdotes, que eles vestiam. Essa túnica era igual para todos eles. A diferença do sumo sacerdote com o sacerdote fica para uma próxima oportunidade, para um próximo vídeo. Também é muito interessante as roupas deles. Então essa vestimenta fala de reino, fala de sacerdócio, fala dos levitas, fala do povo escolhido, reino, sacerdote e nação santa. São as roupas que denotam aí a providência divina, a providência completa, uma providência que cobre toda a nudez, que cobre toda a vergonha do homem, uma providência divina, diferente da providência que Adão e Eva tomaram juntos, que foi uma providência humanista. Não se esqueça de se inscrever no canal, nos ajude a divulgar também o canal está só começando. Fizemos aniversário esse mês, dia 8 de fevereiro, foi o dia de 2018, foi o dia que eu abri o canal. Comecei ali postando alguns vídeos sobre o alfabeto hebraico, a gente então vem crescendo, falando sobre as palavras hebraicas, etimologias de palavras gregas e hebraicas também, alguns versículos, estamos falando de algumas parábolas, catecismo de Heidelberg. Algumas pessoas não compreendem o que é o catecismo de Heidelberg. Eu vou fazer também um vídeo só para isso, só para explicar qual a importância desse catecismo e qual a importância que esse catecismo teve na reforma da igreja, quando a igreja cristã passou por uma reforma. Foi depois dela ser, um pouco depois dela ser considerada a igreja protestante, depois ela fez uma reforma, então ela foi a igreja que respondia às questões da fé, ela precisou fazer uma apologética da fé. Então o catecismo de Heidelberg é a apologia da fé, é você defender a fé e saber aquelas perguntas podem ser feitas para você.
Então você precisa ter uma noção de quais são as respostas. Então eu falo das perguntas e falo das respostas, porque nós, quando formos confrontados, quando perguntarem sobre a nossa fé, nós precisamos ser apologistas, nós precisamos defender a nossa fé. Mas vamos fazer depois um vídeo só explicando um pouco do contexto histórico, pano de fundo aí desse catecismo, como ele surgiu. Fica para a próxima também. Que Deus abençoe todos vocês rica e abundantemente.